Opa, estamos começando hoje, quinta-feira, mais um podcast, pode mais, viu? E hoje a convidada é especial, principalmente na época que eu a conheci, ali na região da Orla, na Secretaria de Turismo, e de lá para cá, essa pessoa deslanchou, deixou seu nome e vem cada dia crescendo e deixando marcas aonde passa de seu trabalho, de sua dedicação, de sua forma de lidar com seus parceiros e amigos que estão do lado. E olha, trabalha, caladinha, não aparece muito, mas eu quero apresentar a vocês doutora Viviane Pessoa, secretária de Justiça do Estado de Sergipe, viu? Uma pessoa humilde, simples, dedicada, não brinca em serviço. Olha, quem caiu na mão dela na época por onde ela passou, o malandro, se tiverem soltos, vai conhecer o rostinho dela aí para dizer quem é ela. Doutora Viviane, seja bem-vinda. Fale aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando agora pelo YouTube, a trajetória da senhora, como a senhora entrou na Polícia Civil como delegada, se era um sonho, fique à vontade. O microfone é da senhora e o podcast Pode Mais agradece pela presença. Então, para mim é uma honra estar aqui, relembrar coisas tão preciosas que vivemos, né? É verdade. Ali trabalhando na época, Pedrinho Valadares era secretário de Turismo, lhe conheci nessa época. 2001. Eu não fico registrando muito não, porque o povo começa a fazer conta para saber. E a gente pode pensar que a idade que a gente tem, mas graças a Deus eu comecei novinha. Vamos mudar então de assunto, né? Fica à vontade. E assim, para mim é uma honra estar aqui, porque é uma pessoa a quem eu tenho apreço, né? Um amigo de longa data, sabe um pouquinho do início da minha trajetória. Né? Assim, eu vejo que a gente tem que estar aberto ao que a vida oferece. Então, começou com minha família vindo para cá, com meu pai vindo a trabalho, e a família acompanhou, eu ainda era garota, né? E ali eu entendi que a gente tem que estar aberto ao que a vida oferece, abraçar, agradecer a Deus as oportunidades. E tivemos a oportunidade de vir para cá, e aí pronto, abraçamos aqui como a nossa casa. Hoje eu sou cidadã anacajuana, eu fico toda orgulhosa. Tenho meus filhos que são anacajuanos, mas assim, como começou tudo isso, né? Então, eu fiz direito e pensava em advogar, e aí fui conhecendo outros caminhos que o direito oferecia. E passei a me dedicar a estudar um pouco mais, porque eu queria estar mais preparada para ser uma boa profissional, e comecei a prestar concurso. E eu sempre fui assim, quero abrir todas as portas que eu puder. E aí fiz todos os concursos que apareceram na época para Sergipe e Bahia, porque eu vim de lá, da Bahia, então eu queria estar nesse eixo. E surgiu o concurso para delegado de polícia. Eu aí não pagava inscrição. Eu digo, vou me inscrever, porque eu não imaginava ser delegada. Eu pensava, como vou pegar uma arma, como vou para uma operação, como vou para uma diligência. Mas eu me inscrevi porque eu queria ver como é que estava, né, assim, minha desenvoltura no concurso público. Era um concurso muito difícil, na época muito concorrido, e eu comecei a passar nas fases e me empolgar e gostar. E fui para a academia de polícia. Quando eu fui para a academia de polícia, aí eu vi assim, como a vida tinha me abençoado com aquela oportunidade, né, de conhecer tantas coisas, de ter acesso a tantas coisas e poder... Como diz uma amiga minha, Catarina, você ganha para servir ao próximo. Então, através da polícia, a gente ganha para servir ao próximo. E foi isso que eu vi. Só que eu tive que entender qual era o meu lugar na polícia. Porque eu tinha questões também do lado humano, do lado de acolher. Como você equilibrar, né, uma veia operacional com esse lado humano e acolhedor. E eu tive que encontrar esse lugar. E eu fui encontrando esse lugar. Fui encontrando trabalhando, né? Fui vendo que eu precisava informar as pessoas, que as pessoas se sentiam mais protegidas quando elas entendiam o que acontecia, quando elas sabiam onde procurar, o que fazer. Então, eu comecei a informar. Então, por muito tempo, eu fui uma porta-voz da Polícia Civil. Hoje eu estou mais, né,
recolhida por conta da pasta que eu ocupo. Então, minha cara já foi muito conhecida. Hoje, eu já me recolho um pouco mais por conta da minha atividade atual, que exige mais reserva. Mas, assim, entendi esse lugar de informar, de orientar, de você trazer uma prevenção antes de você trazer a repressão. E entendi que a maior força de um profissional é quando ele entende a sua atividade em equipe, quando ele entende o que é que ele está fazendo ali naquele contexto. Cada um é muito importante numa equipe. Se você não entende que é uma equipe que funciona, se você acha que é só você, você não vai adiante. Exatamente. Então, essa compreensão, logo cedo eu tive. Eu preciso ter uma boa equipe. Primeiro, eu queria ter uma boa delegacia. Eu consegui, nessa época. Foi. Porque estava fazendo a orla e dizia, como vai ter uma delegacia tão acanhada numa orla tão bonita? Precisa de uma delegacia. E aí eu levei a ideia, levei o projeto, foi abraçado pelo secretário, que era Pedrinho, e aí ele conseguiu e a gente montou essa delegacia na orla. E depois eu entendi que não é o lugar, são as pessoas. E montei uma equipe onde todos eram muito importantes. Quando você compreende que cada função ela é extremamente importante, você não vai comparar quem está na execução com quem está no administrativo, quem está no plantão com quem está na recepção, com quem está no cartório, com quem está na atividade de rua, porque todos são muito importantes. Aí eu falo sempre, ninguém nem é melhor nem é pior do que ninguém. Cada um tem uma função. E se você não entende isso, as coisas não caminham bem. Aí eu entendi isso me ajudou. Me ajudou a ser uma gestora, porque você faz o concurso, você pensa que você só vai pegar, ler as coisas, aplicar a lei, mas não é assim. Você tem que aprender a lidar com a imprensa, você tem que aprender a gerir, você tem que aprender a lidar com pessoas, porque na equipe você coordena pessoas. E eu aprendi a ser uma gestora. Então, eu fui encontrando esse meu lugar na polícia. E, assim, fui me apaixonando. Depois eu disse, meu Deus, não imaginava. Imagina. Não imaginava que eu ia estar no lugar certo, assim, né? De forma tão despretensiosa. Por isso que quando a gente caminha com muita fé no que a gente está fazendo, a vida vai trazendo as respostas. E eu tinha muita fé que tudo ia dar certo. Então, eu fui parar num lugar que eu nem imaginava. Eu não tinha envolvimento com a polícia. Aí, pesquisando, descobri que o meu avô paterno foi delegado no Rio Grande do Norte, na época que tinha calça curta. Meu avô foi delegado. Eu nem imaginava. Estava né? no sangue já. Tava e eu lá sabia que ia ser delegado, porque, imagina, eu era uma criança que eu tinha um problema cardíaco. Então, eu não podia fazer atividade física. Mas era um problema que, quando eu fizesse uma cirurgia, eu ficaria curada. Só que minha mãe morria de medo, então eu não operava. Operei já no último minuto, já assim, adolescente. Então, eu não tinha aquela coisa da atividade física, né, das coisas arrojadas, das coisas que impunham muita adrenalina. Eu não tinha isso. Aí, de repente, eu vou me parar lá. E ver um monte de gente, policiais já experientes, tudo com arma na cintura. A senhora olhava e dizia, chegava em casa e dizia, papai, que negócio é aquele? Eu olhei para um lado, só tinha arma, fuzil. Passou por quê pela cabeça da senhora? Com um momento desse que conversamos. Quando eu fui para a delegacia, eu já fui preparada, por causa da academia de polícia. O problema foi na academia, né? Mas eu dizia, meu Deus, não vou perder esse concurso não, tanto trabalho, estudei tanto. Foi difícil a prova. O fato da prova ter sido difícil me fez dar valor ao que eu estava vivendo, né? E aí, eu não posso perder esse negócio não. Então, eu enfrentava tudo. Ali eu aprendi a buscar a coragem dentro de mim. Isso vem muito da fé. As pessoas que têm fé, elas encontram coragem nos momentos difíceis, sem saber nem como foi aquilo. Então, eu aprendi a manusear a arma, fui uma das melhores da minha turma. Foi mesmo. Mas se eu não tinha força para derrubar ninguém, tinha que aprender a usar a arma. Diga aí, André, hein? Segurar um fuzil, desarmar e botar o pente do fuzil. Nas primeiras ações, como aluna, Fábio Henrique contou a história dele aqui. Mas ele ficou com o fuzil, eu fiquei com a pistola. Porque a pistola, para mim, é mais fácil. Para mim, é mais fácil. Aí eu fui gostando tanto na época da academia, que aí eu me encontrei, não quis mais fazer nenhum concurso. Fiquei no concurso de delegada. E fui, assim, né, nas minhas dúvidas, porque a gente sempre tem aqueles conflitos que são necessários para que você entenda o seu lugar. Claro. Então, eu fui encontrando esse lugar. E hoje, eu assim,
me sinto uma excelente delegada, modéstia à parte. Por quê? Porque não é só operacional. Tem muita coisa envolvida. Tem a questão do planejamento, da gestão, do acolhimento, de você saber que você pode fazer a diferença na vida de várias famílias quando você é um profissional dedicado, quando você abraça o que você faz, né? Então, isso tudo me deixou assim, muito confortável. No começo não era tanto, mas depois me deixou muito confortável. E aí você me fala aí, como é ver arma e tudo. Teve uma coisa que foi muito importante para eu não recuar nessa missão, né, como delegada. Minha mãe me criou muito empoderada como mulher e meu pai validava muito. Meu pai era aquele homem assim, muito, muito refinado, muito polido, e que ele assim vibrava com as conquistas de minha mãe. Minha mãe era uma mulher que levantava bandeira, que falava da sustentabilidade, falava de vários temas que hoje são atuais, e na época dela ninguém nem se debruçava, e ela falava disso. E ela falava do espaço que a mulher tem que ter, e é um espaço de parceria com o seu companheiro, com o seu colega de trabalho, nunca de você medir forças, e sim de ter parceria. Exatamente. E ela me criou assim, então eu me via muito assim, dona de mim em qualquer espaço, por conta da criação que eu recebi. Porque já que eu não podia fazer muita atividade física, eu tinha que ser boa nas palavras. Exato. Então, eu aprendi a ter um bom diálogo, né? E isso foi o que me fez assim, me segurar em muitos momentos, porque eu passei por testes, né? Você entra, você passa várias provações. Mas eu vejo que as provações na vida de um policial tem muito a ver com você ter a oportunidade de saber se é o que você quer. Então, a primeira coisa que eu passei na polícia, que foi difícil, eu recebi uma ligação de uma pessoa com quem eu estagiei, disse, olha, agora é seu batismo na polícia. Se você for realmente delegada, você vai aguentar firme, mas se você não for, você vai recuar e vai sair. Eu disse, meu filho não tem que me faça sair. Pode vir o que vier, eu sou igual a bambu, eu velho, mas não quero. Não quebra. Não tem jeito. E isso que eu ouvi me deu força para dizer assim, não vou esmorecer. Então, assim, para atividades tão duras como é a da polícia, porque você vê muita dor, muito sofrimento, muitas mazelas, você vê o lado ruim do ser humano, você tem que estar com a cabeça muito boa. E eu logo aprendi que eu tinha que sempre buscar ter o equilíbrio, né, emocional, ter a mente muito ali centrada, para eu estar preparada para atender as pessoas. E isso fez diferença também. E fui seguindo, né? Então, de 2001 para cá, passei por muitos lugares, entendi que se trabalha em parceria também. Então, essa história da equipe, ela ultrapassa os muros. Você tem que fazer parceria com as outras forças, você tem que ter respeito, ter deferência, porque cada um tem a sua dificuldade. Então, eu trabalhava sempre em parceria com a Polícia Militar, fiz vários amigos. Sempre, é verdade. Na Polícia Militar, no Ministério Público, no Judiciário. Você tem que deixar portas abertas onde você passa. E saber que cada um tem um papel e que o respeito é a alma de tudo, né? E aí eu fui nessa história, fui fazendo amigo. Sempre que tinha um problema, eu corria para resolver. Eu fiquei muito assim, habilidosa em resolver problema, porque a gente tem que ter criatividade na polícia. Você não vai pegar um lugar com tudo em ordem. Eu comecei num galpão. Minha primeira delegacia foi no Santa Maria, na época era Terra Dura. Imagina. Aí, na época de anunciar, né, minha mãe dizia assim, você vai ficar na capital. E eu dizia, não, todo mundo vai para o interior, não tem jeito, eu vou para o interior. Aí anunciou, 2 pessoas vão ficar nas metropolitanas, Viviane e um colega. Aí eu vou ficar numa metropolitana, ou seja, eu vou ficar na capital. Qual é essa metropolitana? A 9ª DM. Onde é a 9ª DM? Eu, feliz da vida, sorriso daqui até aqui. É no Santa Maria. Aí, na mesma hora, meu sangue gelou. Foi. Porque na academia dizia que era o lugar mais difícil de trabalhar, mais perigoso. E não era. Eu disse, olha, quer saber? Eu vou para um lugar tão difícil que o que eu fizer vai dar certo. Porque só de ir já é muita coisa. Porque algumas pessoas que foram chamadas não quiseram. Por isso que a vaga ficou. Né? E eu não titubeei. Eu digo, eu quero, eu vou. Não vão esperar muito de mim. O que eu fizer vai dar certo. E foi assim que aconteceu. Aí eu fui, era um galpão, sem estrutura nenhuma. E
a primeira pessoa com quem eu encontrei, trabalhou comigo a vida toda, é madrinha do meu filho, que é uma policial, chama Cristina. E daí fui formando minha equipe. Aí minha equipe começou a ficar tão grande que eu não largava ninguém. Eu disse, você só sai se quiser. Mas não deixava ninguém ir. Eu disse, vai para onde? Que eu me apego, né? Vira uma família. Claro, né? vira. Aí eu já tinha 10 pessoas. Isso para um delegado é muita gente. Quando você sai, que você carrega 10. A delegacia tem 20, você carrega 10, foi a metade. E eu saía carregando todo mundo e dizia, eu quero levar, eu vou levar, como é que faz? E eu tinha que pegar lugares maiores para comportar minha equipe toda, né? E aí fui caminhando assim. Agora que eu precisei me separar, que eu fui para a Secretaria de Justiça. Aí eu precisei me separar, Eu vejo que a senhora bate muito na tecla em relação à equipe e o grupo. E é muito importante. Sim. Na minha trajetória, quando a senhora fala da polícia, que é uma coisa que eu amo e que eu gostei quando eu passei, porque eu tive que sair porque fui vereador. Aí tive que optar. Disse, olha, não pode por causa da compatibilização. Ou você fica na polícia ou você vai ser vereador. Eu digo, não, da polícia eu acho que meus 26 anos já deram já o que eu tinha que dar, vou deixar para os outros. Fui e entrei no mundo político. Mas quando a senhora fala dos desafios, quando a cabeça da gente está bem centrada num objetivo que a gente quer, é o que a senhora falou. É a força e a fé. Quando eu fui fazer o curso de caveira, eram 60, só se formaram 8. E eu estava entre os 8, eu não acreditava, para mim era um sonho. Olha, que com coisa. A cabeça rasgada, a testa rasgada, o queixo aberto, dentes quebrados de murro. Misericórdia. Era. Um colega nosso saiu, depois foi diagnosticado com um câncerzinho no testículo, porque foi barreira. Eu não pensava em meus filhos, eu tinha 2 na época, não pensava. Eu fui centrado para me formar como caveira. E Nossa. Só esses últimos que foram formados. E aí, onde eu digo, o equilíbrio emocional da equipe dos 6 que terminaram o curso foi muito importante. Porque quando um olhava para o outro, era uma energia que um passava para o outro. É isso quando a senhora passou. A senhora veio de um mundo totalmente diferente para entrar dentro de uma academia de polícia. E veja que se saiu bem, né? Foi para a Terra Dura, levou sua equipe, depois eu acho que foi lá para o Turismo, né? Ou foi primeiro Turismo? Eu fui para muita delegacia. Então, diga algumas. Né? Eu fui para a de Imagina, Turismo. Gente, bota ali na telinha ali. Ó, conte aí, tá com a caneta e lápis. Bota aí um papelzinho e olhe por onde ela passou. Então, Metropolitanas, eu passei por essa do Santa Maria, pelo do Bairro América, aí fui para a da Coroa do Meio, que acumulava com turismo. Aí fui para especializadas, que foi... Me desculpe, a Coroa do Meio, na época, continha as palafitas. Entrei nas palafitas Diga. com meus amigos da Polícia Militar, Vitor, George, Hollenberg, abençoado, né? Que é o subcomandante. Entrei com eles nas palafitas. Terrível, gente. Quando a gente está falando das palafitas, era uma coisa que você tinha que decidir. Ou você pulava na lama para pegar o elemento, ou ficava nas palafitas. Entrávamos ali dentro vestido de pastor, para poder saber onde era que estava o elemento. Não podia fazer ação. Dava as informações, os meninos entravam. Gente, era complicado, a gente fazia porque gostava. Hoje a gente tem uma estrutura, graças a Deus, que o doutor João Eloy, né, a doutora Catarina passou, a senhora também passou por gestão, e deu um avanço muito grande. Naquela época era com os carros da gente, muitas das vezes, para poder pegar o elemento que estava dando trabalho naquela região. E graças a Deus teve aquela mobilização da prefeitura que fez as casas, tiraram a palafita e deu uma humanização melhor aqueles Então, eu trabalhei na Coroa do Meio nessa época das palafitas. Fui para Socorro. Mas a senhora nunca trocou tiro, né? Já entrei no Beco dos Canos. A senhora nunca trocou tiro, ali. Quando pensa assim, tá vendo? Quando pensa é porque tem. Eu acho engraçado que as pessoas querem sempre saber, você já atirou? Você já atirou em alguém? Né? E, assim, eu não acho que isso é o mais importante. O importante é você estar preparado, né?
Então, assim, já tive situações interessantes e tudo. Passei. Então, esse Beco dos Canos era famoso. O Subaco da Gata, no Santa Maria, que eu fui delegada de novo lá. Aí, depois, coordenei capital, coordenei interior, coordenei época de eleição. Coordenei plantonista, implantei a central de flagrantes. Então, assim, já passei por bastante coisa, especializada. Coordenar, gente, Coordenadoria dos Delegados da Capital. Coordenadoria da Capital. Né? Aí você coordena todas as delegacias da Capital. Veja que responsabilidade. E Coordenadoria do Interior, que aí eu coordenei todas do interior. Isso lidar com delegados diferentes, de pensamentos diferentes, de ações diferentes, e tem que ter uma pessoa equilibrada para poder gerir. Porque também isso aí Aí você vai ser chefe de quem foi seu chefe, né? Olhe! Tem que ter uma habilidade, Tem que ter habilidade. E a gente tem que, assim, são coisas que eu sempre prego muito, é você respeitar quem vem com experiência e você também abrir espaço para quem vem com um novo gás. Oxigênio, com frescor. Então, você transitar entre essas gerações, né, é muito importante, porque cada um tem uma contribuição. E aí eu passei por tudo isso. Né, de coordenar, de estar na gestão de unidades, de departamento. O projeto da Delegacia de Crimes Cibernéticos foi meu. E depois ela foi implantada oficialmente por Alessandro Vieira. Então, assim, muita coisa a gente foi fazendo na polícia. Alessandro, meu cliente. A coisa que ele mais ama é o cachorrinho dele. Eu sou criador de Shih Tzu e veterinário. Ele comprou a mim o Shih Tzu. Até hoje que ele tem. Quem cuida sou eu. Ele só dava um sorriso. Que era pro cachorro dele quando ia pegar. Porque ali é ruim de sorriso, viu? Um dia desse eu estava visitando ele, porque agora na secretaria... Gente boa, gosto muito dele. Na secretaria, a gente tem muita tratativa com os parlamentares, por conta dos recursos federais. E aí eu disse, vou bater uma foto desse sorriso. Porque ele tem uma foto com um sorriso. Porque esse daí é um registro raro. Porque eu fui colega dele de escola, né? Aí eu conheço ele a mesma coisa desde pequeno. Aquela forma dele, a formação dele. Mesmo jeito. Ô, doutora, como era lidar, como a senhora disse, em relação a depois ser chefe do chefe que era chefe, dos antigos, né? A senhora falou uma coisa importante. Tem que saber oxigenar, né? Dar um punjante diferente. E puxando já, eu acho que a barreira do destaque das mulheres hoje, principalmente as delegadas, começou com o derrubar do muro de Catarina, assumindo a coordenadoria, não sei se foi a superintendência que era chamada de coordenadoria do interior. Ela assumiu, foi uma das primeiras mulheres a assumir. Ela assumiu a Delegacia Geral, passou 8 anos, né? Teve um início com Georlise, com Teonice, Meire, com Guadalupe. Tiveram as delegadas da primeira época, que eram 18 delegados, né? Mas, assim, o que incorporou mesmo, o que fez com que as pessoas identificassem diversas mulheres na polícia já foi no concurso que eu entrei, porque foram muitas que entraram. E aí a gente conseguiu ir abrindo espaços e foi muito importante. Então, com a gestão de Catarina, isso se fortaleceu, porque foi uma gestão, assim, muito impactante. Ela conseguiu realizar trabalhos muito importantes dentro da polícia, conseguiu avanços, né? Mas é aquela construção, cada um botou ali um tijolo. O doutor João Eloy, tem muita coisa que ele trouxe para a polícia. Contribuiu, né? Com isso também. A gente tem, de todas as gerações, pessoas que fizeram a diferença e fazem a diferença. E isso abriu espaço para a gente estar hoje em outras frentes. Então, a gente tem delegados hoje no Legislativo, a gente tem aí compondo o governo, né? No Executivo também. Delegado, senador, né? Alessandro Vieira, ela, muito bem voltada, deputada federal. Quer dizer, uma representatividade muito forte dos delegados. Isso foi a construção de um trabalho, né? Que foi calçado tanto na questão de você trazer conhecimento. A gente tem muitos delegados hoje que estão na vida acadêmica, que fazem livro, que têm artigo escrito. Então, com isso, né, que é o conhecimento, com a parte prática também, com a execução, né, da atividade. Então, a gente abriu várias frentes e foi por conta disso que eu tive essa oportunidade de assumir a Secretaria de Justiça. Que aí hoje eu trabalho com uma outra força de segurança, que se eu me apaixonei pela Polícia Civil e me deu essa bagagem e me formou
profissionalmente, eu hoje abraço também a Polícia Penal, que está no processo de se fortalecer, de ter mais visibilidade, né? Que também é uma polícia super importante e que trabalha muito nos bastidores. Muito importante. Né? É aquela que sabe do problema ali do sistema prisional. E eu acho que, assim, para mim foi num momento de maturidade que foi excelente, porque eu tenho a exata noção da importância do que é você trabalhar o sistema prisional. Porque, como delegado, eu atendi muitas famílias que tinham alguém dentro do sistema prisional e aquela era a maior aflição. Não era a prisão, não era o momento da delegacia, era o momento da ida para o sistema prisional. E eu vi muitas pessoas com boa formação, com a família bem estruturada, se envolver em situações que acabavam indo para o sistema prisional. Como vi também pessoas que não tiveram uma oportunidade melhor e acabaram sendo cooptadas pelo crime e foram para lá. Então, no sistema prisional, você começa a entender que qualquer um pode ir para ali e que ali você tem a missão de fazer a pessoa sair melhor do que entrou, porque ela vai sair. E quem vai receber é a gente que vai receber do lado de fora. Não vai ficar ali a vida toda. Então, essa consciência a Polícia Civil me deu no trabalho de delegada, porque é uma porta aberta, as pessoas procuram delegacia para tudo que você imaginar. Não sei quem procurar e vai na delegacia. É assim, chega de tudo, e às vezes não tem nada a ver com o ambiente, com a questão criminal, mas o fato de ter alguém ali que possa lhe dar uma orientação, lhe dizer o que fazer, acaba fazendo com que as pessoas se dirijam muito à delegacia. Ou tem aquele que diz, nunca entrei, Deus me livre, vou entrar na delegacia, chega em casa até manda lavar a roupa, igual quando vai no cemitério. Exatamente. Né? Mas aí tem aquela pessoa que diz assim, ali eu vou saber o que fazer. E hoje já não tem tanta barreira de se entrar em uma delegacia, porque se humanizou muito aquele ambiente. Essa questão do trabalho preventivo, de orientar, eu acho que também humaniza. Né? Você saber que ali você tira uma dúvida, que ali você... Olha, quando a pessoa precisa da polícia, que não encontra, é uma agonia, igual a médico. Você precisa e não encontra, é uma agonia. Então, assim, eu tive muita oportunidade de ajudar por conta do meu trabalho, da minha profissão. E tudo que eu fiz para ajudar só rendeu bons frutos. Nunca foi algo perdido. E, por incrível que pareça, a gente faz de forma desinteressada. E lá, um dia na vida, a gente vai ver que a gente vai ter um retorno daquilo de forma tão bonita. Às vezes é um momento que você não está tão bem, e a pessoa chega e lhe diz uma palavra, poxa, você fez a diferença na minha vida. Eu lhe devo tanto, eu digo o quê? Nem sei. Não sei, né? Mas isso é que é gratificante, né? Por passar e escutar. Muitas das vezes está até com o esposo, com os filhos no shopping, chega uma pessoa e diz, muito obrigado. A gente fica gratificado. Quais são hoje as ações da senhora na Secretaria de Justiça que a senhora acha mais relevante? Eu vou só pedir uma parte aí para falar da família. Nesse processo todo, o que lhe dá mais estrutura é família. Porque você vai ver coisa, não sei o quê, e você chega em casa e tem seu porto seguro. O porto seguro é em casa. Então, assim, eu tenho um marido que me apoia muito, que é João Pereira, está na frente da Injetes hoje, sempre me apoiou, sempre esteve validando minhas ações. Porque a gente é muito, assim, se depara com muito preconceito com a mulher num cargo de poder. Isso já melhorou, mas acontece de forma velada. E meus filhos, porque quando eu estou com a cabeça cheia de coisa, eu digo, tem meus pequenininhos, né? Que é João Pedro, meus cachinhos de ouro. João Pedro. João está lá assistindo. João! Que é super João Pedro e o outro? José Henrique. José Henrique. José Um abraço Henrique aí. É super criativo. Mamãe está aqui, viu? Eles são assim, né? Pensam rápido. A minha maior dificuldade não é no trabalho lidar com preso, não é. É com meus meninos, porque eles pensam rápido, me botam no bolso. Só eles que conseguem. Só eles. Tá vendo aí? Só quem dobra a delegada são meus filhos, João Pedro e José Henrique. Um abraço para vocês dois e o esposão, viu? Olha, tá elogiando aqui. Depois tem um beijinho e um vinho em casa quando chegar. E a gente fica numa vida muito recolhida. Você não fica mais
em situações de muita exposição, porque você está o tempo todo ali, né, fazendo prisão. Então, a gente fica muito numa vida recolhida. E você ter esse ambiente familiar é muito importante. E aí veio o convite para a Secretaria de Justiça, né? Minha família apoiou, porque aí eu também não tenho hora para nada, é de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, num governo que é super acelerado, e eu, assim, me identifiquei demais, porque eu também tenho essa energia, essa pegada também de querer tudo rápido, vamos fazer, porque tem muita coisa para fazer. E aí veio o convite, e, para mim, assim, foi num momento muito bom, fiquei muito feliz, não deixa de ser um reconhecimento profissional, né? Mas também, assim, uma oportunidade que eu tive de fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Então, aquelas famílias todas, a gente tem 6 mil presos. 6 mil, né? Hoje. Todos têm uma família ali por trás, né? Que está ali lutando, que está sofrendo. E a gente trazer uma luz de esperança é muito importante. Então, minha ideia, quando eu recebi o convite, era eu trazer mais a profissionalização para dentro do sistema prisional, trazer a educação. Porque as pessoas acham assim, prende e está lá, não quero mais ver. Vamos encaixotar. Mas não é assim, ali é uma passagem. Vai passar um tempo e vai sair. Porque a nossa lei é assim. Você tem um tempo, sua pena progride até você sair. Então, você está no regime fechado, aí depois você vai para o semiaberto, que você pode trabalhar e voltar, e depois você sai. E você tem a tornozeleira, que você fica só sendo monitorado. Então, assim, você tem que ter o compromisso de fazer o possível para dar a oportunidade daquela pessoa sair melhor, para não voltar. Não, você fica naquele trabalho de enxugar gelo, né, que a gente fala. Então, eu dizia, poxa, eu já passei por uma situação dessa, de uma pessoa que trabalhou comigo e uma pessoa da família foi presa, e aí era alguém que ia fazer visita, e aí a senhora consegue um lugar para ele trabalhar. Eu fiz um contato com o diretor, que hoje trabalha comigo. Olha, que coincidência. Virou meu amigo, né? E foi uma alegria que eu tive de poder trabalhar com ele, que é Júnior do DESIP. E aí botou para trabalhar. E foi uma pessoa que aprendeu marcenaria e hoje vive de marcenaria, com a família estruturada. É uma pessoa que está aí no mercado de trabalho, gerando renda, né, com uma família bem formada e aprendeu o ofício dentro do presídio. Então, para mim, é muito possível, sim. Para mim, é uma coisa real, não é uma conversa. É uma coisa real, porque eu vi acontecer. Então, eu acredito muito nisso e o meu empenho todo é nesse sentido. Só que você chega cheio de ideia, né? Vou botar para trabalhar, não sei o quê. Só que você precisa ter uma estrutura segura. Então, quando eu cheguei, que fui tomar pé de tudo, eu vi que tem outras carências também, não é só essa carência. Existe um trabalho já nessa área de ressocialização, mas existem outras coisas, você melhorar a estrutura, melhorar a segurança, você trazer uma tecnologia mais moderna. Quando você tem um aparato tecnológico, você evita que entre um celular, que entre uma droga no presídio, você evita comunicação entre as organizações criminosas. Eu entendi o alcance de você ter uma inteligência no sistema prisional, porque muita movimentação de organização criminosa começa dentro do sistema prisional. Uhum. Então, você tem que conseguir frear isso, e aí você tem que ter um trabalho de inteligência. Então, eu fui entendendo mais a dinâmica naquele dia a dia ali, porque eu conhecia muito do sistema pela minha vivência de delegada. Mas, no dia a dia, como secretária, a gente vê que tem outras demandas, né? E a gente tem também uma força policial ali que precisa de um olhar mais atento, que precisa ser mais reconhecida. Você falou aí do curso de caveira, eu estava aqui, né? Eu vi a formação da CORE na Polícia Civil, foi uma coisa que Catarina abraçou como delegada geral. Foi difícil implantar no primeiro momento, porque precisava desfalcar a equipe, mas ela abraçou isso e formou uma força. E aí, quando eu cheguei, eu vim com essa expertise também. Vamos fazer também um grupo operacional, porque quando você tem um grupo operacional, você tem pronta resposta. Claro. E aí, a gente foi fazer o primeiro curso de intervenção em recinto carcerário, dentro do ambiente do presídio. Aí, é aquela equipe que chega para acabar uma rebelião, vamos dizer assim.
E aí foi nessa linha do curso de caveira, né? Que bom. Aí as pessoas não têm noção de quem está com a farda de operacional, do que ela passou. Ela deixou a família em casa, Verdade. perdeu o aniversário de filho, passou noite com frio, passou fome, para se tornar uma pessoa com a mente forte para poder enfrentar esses momentos. E numa rebelião tem gente que desmaia de medo, de susto. Então, se você tem uma equipe forte ali para entrar, e a mente é que tem que estar muito forte nessa hora, você consegue atuar com a força policial capacitada. E precisa dessas forças. É a Caatinga, é a Core, né, o que todo mundo chama, é caveira. Por que é caveira? Porque passou por tudo isso, passou por coisas duras. É verdade. E a gente tem que valorizar esses grupos, porque a dedicação é muito grande. A gente tinha 2 mulheres no grupo, perderam aniversário de filho, Tá vendo? filho doente não podia dar assistência. É muito difícil, né? Quem é mãe, deixar um filho doente para alguém cuidar. Mas o dever, a missão abraçada ali, está na frente de tudo. Por quê? Porque é pela população, é pelas pessoas, é pela segurança. Então, aí eu disse, olha, eu preciso fazer esse curso e eu preciso divulgar o que é um grupo operacional. Porque as pessoas têm que respeitar um pouco mais. Quando acontece algo na rua, você tem que ser mais generoso para entender o que foi que aconteceu ali. E não já ir, né, apedrejando, porque a gente vê o que acontece. E aí, quando as pessoas entendem o que cada um passou para ser um caveira, né, respeita mais, não por temor, respeita pela dedicação, pelo que abriu mão, pelo sacrifício que fez. Sabe lá o que é você passar, né, fome e sede num ambiente hostil, sem, né, com frio, com tudo, né? Mas é para estar pronto para a hora difícil. E essa hora difícil pode nunca acontecer, mas se ela acontecer, a pessoa está lá. Até no dia a dia da gente mesmo pode acontecer um fato e a gente tem um controle emocional. Exatamente. Né? O controle emocional, para muitos, não é pertinente, mas é muito importante no dia a dia. Às vezes, do dia ser agitado, a gente às vezes quer tomar uma decisão, uma discussão, por causa de uma palavra de uma pessoa que, numa briga de trânsito, falou e direcionou a você. É isso E mesmo. nesse momento você tem que ter um controle. Eu tenho uma Exatamente. história de um menino que trabalhou comigo, que ele descendo a Desembargador Mainá, em direção... Não, ele estava passando do Colégio Salesiano para Nossa Senhora das Dores. Só que ele tem que atravessar Desembargador. Ele aí foi passando e o carro não tinha como descer a Desembargador porque ele obstruiu a passagem. O rapaz veio descendo e encostou o carro na porta dele. Ele olhou. O rapaz desceu e foi tomar satisfação com ele. Ele empurrou a esposa e saiu correndo na Desembargador e foi ficar próximo do pessoal que é taxista, que fica próximo ali do cirurgia. No outro dia, ele tomou uma decisão incorreta em procurar a pessoa porque uma pessoa notou a placa do carro. Mas ele não tomou nenhuma atitude no momento. Ele se controlou, estava armado, mas ele preferiu correr do que ter uma ação rápida. Aí ele foi, chegou, tocou a sirene, 6 horas da manhã, o rapaz vem. O que desceu do carro para tomar satisfação com ele. Que ele estava errado, o menino que trabalhava comigo. Chamou e pegou pela abertura dele, abre o portão. Aí o rapaz foi, abriu, ele entrou. Por que você me chamou daquilo, tal, não sei o quê. Aí o rapaz disse, não, onde ele foi? Na Desembargador, quando ele se lembrou, ele disse, vai ver lá, minha filha está no quarto. A filha dele estava indo para Vosos e estava atrasado para tomar as aplicações quimioterápicas. E tomou aquela atitude por causa da filha que estava passando o horário. Ele saiu da casa do rapaz quando viu a criança, que esqueceu a arma. E foi para casa. Sabe a história. Aí quando foram puxar trás, e né? ligaram, disseram, chefe, tem uma arma aqui que é um dos meninos daí. Aí eu fui pegar, eu fui lá saber. Ele estava aos prantos, chorando, porque viu aquela ação. A atitude que ele tomou, eu disse, agradeça. Porque a atitude que você tomou foi do aprendizado do curso que você fez. Ele disse, qual, chefe? Eu disse, você teve o controle emocional no momento. Se fosse outro policial, ele não ia ter o controle, o desaforo de escutar tudo que foi dito com você
e sair correndo. Você saiu correndo para evitar um problema. Né? Se fosse outro, aí atirava. Eu sou o quê? Aí atirar. Mas então, esse não. Foi o que eu mais aprendi. Quanto controle. mais você souber usar a arma, mais respeito você tem que ter. Claro. E você, na hora que você puxar, você provavelmente vai ter que atirar. Então, você tem que pensar muito. Então, esse respeito, né, pelo instrumento de trabalho ali, que é a arma, a gente tem que ter. Aí tem que ter uma boa formação policial para não sentir que aquilo ali é uma ferramenta de poder que você, Isso, né, vai usar na hora que você está sendo, de alguma forma, colocado em questão, né? Eu acho que... E a pessoa, o militar mesmo, o civil, que usa a arma, muitas das vezes, ele pensa que é mais valente do que os outros, é o mais forte. Eu nunca... Pode olhar no meu carro, os meninos vieram comigo agora. Eu evito o máximo de andar armado. Até me questionam, rapaz, você passou 12 anos no choque, 13 anos no COI e anda desarmado. Eu digo, rapaz, eu até me esqueço hoje em dia de andar. Você está em outra atividade, né? O policial já não é assim. Né? Ele tem que andar porque já é a ferramenta dele. Mas eu tenho um colega que é duas, mas você já está em outra ação, em outro... Né? E vamos dizer, político, mas não, vamos aqui. Quem estava aqui a semana passada, André viu. Era minta, não foi, André? Ele botou a pistola aí. E a outra da cintura. Eu disse, rapaz, vai para uma guerra. Não, porque eu tenho muita. Então, a arma, eu aprendi isso. Quanto mais você souber manusear, mais respeito você tem que ter. Para saber a hora de usar e como usar. Então, isso é importante. Por isso que a gente precisa ter treinamento sempre. Na gestão da secretaria, vamos voltar lá, porque senão a gente vai contar tanta história e eu vou dizer minhas coisas aqui e muitos vão saber. Não, deixa para lá. Alguns ainda dentro do sistema prisional não tem mais jeito para voltar à sociedade. Eu sou uma otimista, né, por natureza. Eu acho assim, quem a gente é para julgar, para achar que não tem jeito, né? Parabéns. Aí você vai para a raiz de tudo. Não somos todos filhos de Deus. Como é que a gente vai dizer que não tem jeito? Agora, a gente sabe que tem as situações que você tem mais condição de resolver e as que você vai ter muito mais dificuldade de resolver. Então, tem aqueles que já estão muito contaminados, que aí é difícil você resolver. É difícil você recuperar naquele momento. Mas eu nunca dou nada por perdido. Por isso que a gente tem, por exemplo, a gente tem o momento da questão religiosa, espiritual, dentro do ambiente carcerário. Eu deixo que isso seja ecumênico, para que todos tenham oportunidade. Mas já vi muitos resgates através do caminho espiritual, do caminho religioso. Pessoas acharem que têm condição de se regenerar por aquele caminho. Como também através do estudo, começar a estudar, poxa, eu tenho um caminho, eu tenho por onde ir. E, assim, a questão também da família não abandonar, é uma outra forma de... Poxa, eu estou aqui, não me esqueceu, não me deixou, eu vou lutar por minha família. Então, tem várias coisas que fazem a pessoa sair daquele poço, né? Do fundo do poço. Eu nunca dou como caso perdido, mas sou consciente de que você tem que ter o cuidado devido com a situação de cada um. Então, tem aqueles que são de alta periculosidade que você não vai descuidar. Você não vai olhar para o lado e deixar a pessoa ali à vontade, porque ela pode fazer um mal a você. Eu ando escoltada. E eu não tenho medo de entrar em nenhum pavilhão. Eu vou em qualquer unidade prisional, em qualquer presídio, sem medo nenhum, entro no pavilhão, falo com o preso que precisar, mas eu ando escoltada. Por quê? Porque eu não sei o que está na cabeça do outro. Então, essa questão de você acreditar na pessoa não é você ser ingênuo, não é você dar a sopa ao azar. Não, você tem que ter pé na realidade. Aqui é de grande risco, vamos ter cuidado. Existe a organização criminosa? Existe. A lei é a lei do talião, olho por olho, dente por dente, Eu já saí da lei do talião há 1000 anos, vamos dizer assim, né? Estou dando um exemplo. Quer dizer, eu nunca fui da lei do talião,
Mas tem gente que é de organização criminosa, que vai fazer um mal horrível no outro. Então, assim, eu sei que o ambiente que eu entro, tem pessoas ali que são pessoas ruins, que são pessoas que são capazes de uma maldade. Como sei que tem pessoas que estão ali por um acidente de percurso, tem pessoas boas que estão ali por engano, tem de tudo, é um universo. Mas o mesmo que tem dentro do ambiente prisional, tem na vida. Tem pessoas que são confiáveis e que não são. Tem pessoas que você pode ser amigo e que você pode confidenciar suas coisas, e tem pessoas que não. O que você não pode é depositar tudo no outro, você tem que fazer por você. Então, quando eu faço um favor, eu não espero, obrigada. Não, fiz porque eu quis fazer. Era de mim, aquilo veio de mim. Não posso esperar do outro. Você tem que fazer o que compete a você, que está dentro da sua esfera. Então, assim, resumindo tudo isso, eu sempre acredito que é possível. Mas eu não ajo de forma ingênua. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Se você precisar separar para não machucar o outro, você tem que separar. Se você precisar levar algemado, você tem que levar algemado. Se tem risco, tem risco. Né? Agora, tem que ter respeito. Por que eu nunca tive muito problema com preso e com família de preso? Por quê? Eu sempre fiz prisões com muito respeito. Eu nunca espizinhei a família. Eu nunca humilhei. Está preso, está tudo certo. Já encontrei com o preso na rua, doutora, está lembrar de mim? Eu digo, não. A senhora me prendeu. Diga. Eu digo, e eu fui boa, fui ruim com você, meu filho? Ele, não, a senhora foi boa comigo, a senhora me tratou bem. Eu digo, então está tudo certo, pronto. É assim, por que eu vou humilhar? Né? Que direito eu tenho de humilhar? Eu tenho direito de prender. Mas eu sempre digo, você está preso porque você quis. Eu só vim executar. Foi você que escolheu. Eu digo isso. Por que a senhora me prendeu? Não, você que se prendeu. É claro. Você que quis fazer. Agora eu só estou aqui. Você deu sorte que fui eu que vim lhe prender. Mas, se fosse, não, mas também é porque nesse dia ela tinha tomado água com açúcar, viu? Porque senão... Eu digo isso porque eu fui em uma das intervenções, ainda no Bairro América, em uma das rebeliões que teve lá no presídio. E o Buda morava aqui próximo. Foi eu que prendi o Buda, na Rua de Gararu. Perigoso, mas não era um menino jovem, mas depois entrou para o crime. Eu acho que a senhora se lembra dessa situação. Quando eu entrava dentro do presídio do Barra América, tinha aqueles ferros. Sim. E a gente visualizava os presos lá, tudo olhando. Ele, na rebelião, ele arrancou o coração e comeu o coração de um dos presos. Não sei se a senhora se lembra disso. Essa história é bem... Foi, o Buda. Aí a pergunta que eu fiz tem à gente senhora, capaz disso? Tem. Você vai ficar ingênuo? Não, você não vai ficar ingênuo. Dentro do presídio, a senhora... Eu acho que é os psicólogos, né? Os psiquiatras, eu acho que tem convênio lá. Eles direcionam para os diretores de presídio que esse daqui... A gente faz a triagem, né? Tem a porta de entrada que faz a triagem. Se é um preso de alta periculosidade, se é um preso de crime sexual, que você tem que separar. Porque senão ele vai passar dificuldade. E a gente aí é responsável por eles dentro do cárcere, né? Então a gente tem que ter cuidado. Se é idoso, se é de baixa periculosidade, que você pode aproveitar em atividades de trabalho. Então a gente faz essa triagem, tem que fazer. Né? Mas é isso que eu lhe falei, a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que... Eu sou muito assim, pé na realidade. O pé na realidade é você ser frio, você ser duro, você... Não, você pode ter afeto e ter o pé na realidade. Você pode ser acolhedor e ter o pé na realidade. Eu sei que existe gente que faz isso. Né? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que ter cuidado. Tem uma pessoa que é capaz de esquartejar outra, de enterrar não sei quantas no terreno? Tem. A gente viu a delegada em Socorro, descobriu uma pessoa que enterrou mais de 7 corpos. Isso, né? Foi. Tem pessoas assim? Tem. Existe isso. Mas a gente não pode perder a fé no ser humano nunca. A gente não pode. Então, eu não vou trabalhar com o pior, eu vou trabalhar encarando a realidade, encarando que existe o sofrimento, que existe o risco, né? Mas buscando caminhos, buscando alternativas.
A pessoa que não tem fé, não tem nada. A fé, a esperança do que você pode alcançar é o que lhe move. É o que lhe move, senão você não sabe nem por que você vai acordar. Então, eu acordo todo dia, vou feliz da vida, eu digo, vou fazer o que hoje? Vou, porque eu digo que eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes é no coração de uma mãe que se acalma. Ah, meu filho não vai morrer lá dentro. Que bom. Vai ficar preso não sei quanto tempo, mas não vai morrer lá dentro. É um coração de mãe que você acalma, você tira da aflição. Eu acho que isso é muito válido. Então, assim, cada coisa que você abraça, você tem que buscar fazer a diferença de alguma maneira, né? E na Secretaria de Justiça eu procuro isso. Eu fui para Brasília, eu estou aprendendo a pedir dinheiro em Brasília. Rapidinho. A pedir dinheiro em Brasília. Quando me traz um problema, aí eu pego esse problema e digo, olha, está vendo que o problema que eu estou, agora você me ajude a resolver. Você tem que, de um limão, fazer uma limonada. Você tem que pegar uma coisa ruim e tornar uma coisa boa. Então, está caindo. Vou para Brasília. Eu digo, isso aqui está caindo. Me dê um dinheirinho aí para ajudar meu governador. Aí, volto com o dinheiro de lá de Brasília. Por quê? Porque precisa, porque está caindo. Então, a gente tem que aprender que o que é ruim é para você encontrar o caminho certo. Não é para você ficar chorando, se lamentando, não. Você tem que pegar aquilo ali e dizer assim, vou fazer o quê? Como é que eu resolvo? Então, eu sou assim. Na polícia, eu vivi minha vida toda assim. Ai, aqui não tem ninguém para fazer um inquérito. Eu digo, meu filho, vem cá. Você é estagiário, escreva isso aqui, que depois eu venho olhar. Aí, tá bom, vamos. E o inquérito saía com a ajuda do estagiário. Tá vendo? Que depois eu tive estagiário que hoje é promotor de justiça, né, que é advogado. Porque começou assim, nessas caminhadas, né? Hoje tem quantos presídios? E difere, assim... A gente tem 9 presídios. Segurança máxima, como é que está? A gente tem 9 presídios, dentre eles tem o que é de regime fechado, tem o que é semiaberto, que é aquela saidinha. Vão sair não sei quantos. São pessoas que vão trabalhar e voltam para dormir no presídio. Então, na saidinha, ela não precisa voltar, ela fica com a família no Natal, né? A gente fica monitorando para ver se voltou, fica. Se não voltar, ela vai perder aquele benefício. Às vezes tem uns que não voltam, não, porque tem coisa escondida que não apareceu ainda e agora não volto mais, não. Vou embora. E a gente aí vai atrás e pega. Não é pior. Pega de volta. Sergipe é ótimo. Por quê? Porque aqui tem a integração das forças. Então, quando um bandido entra aqui, dificilmente ele não é preso. Por quê? Porque tem uma comunicação entre as polícias, entre as forças. Todo mundo se junta para resolver. E a gente pega e diz, não venha não, que você vai se arrepender. Vá-se embora. Por isso que está diminuindo os índices. Vá-se embora. Me diga uma coisa, e em relação à recuperação de alguns presídios? Teve um que acabou de ser reformado recente, já é da gestão da senhora, junto com o governador, que então, houve a transferência né, de uns... A gente teve uma mega transferência. Então, é isso, né? A gente fez uma Saiu mega aí operação. tudo aí. Aí a gente que é polícia, que é né? Isso? Aí minha assessoria diz assim, que imagem linda, porque foi um comboio tão bonito, com um monte de força de segurança. Foi a Polícia Penal, a Civil, a Militar, PRF, GETAM, o GTA. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. A gente se emociona quando vê, né? Polícia assim, quando vê. O comboio, a gente querendo divulgar, mas eu disse, não, é melhor a gente ter uma certa reserva, porque isso faz parte do nosso dia a dia, fazer escolta. A gente fez um remanejamento de mais de 100 presos, de um presídio para outro, para fazer uma reforma. E aí, eles iam voltar. Do que eles saíram, eles queriam sair, mas do que eles foram voltar, eles não queriam voltar. Esse daqui, para mim, é melhor. E por quê? Porque a gente tem presídio que tem um esquema de segurança mais forte. Então, é mais difícil de entrar qualquer coisa, de entrar um celular, de entrar droga. E tem uns que, por conta do volume de presos, você não tem a mesma condição de fazer a triagem com tanta minúcia e acaba passando alguma coisa. Então, esse presídio que você não tem a mesma condição de fazer aquela triagem minuciosa, eles querem ir para lá para ver se tem a chance de botar alguma coisa ali dentro, né? E aí, para sair de lá, eles não querem sair. Aí fizemos um grande esquema de isso segurança. Em sigilo, né, doutora? Isso acontece de forma rotineira, mas as pessoas não sabem, porque é o trabalho do policial penal. Os presos também não sabem.
Também não sabem, Então. senão eles vão aproveitar. Né? A surpresa é a alma da polícia, né? Se Chegar acordar de manhã cedo, surpresa. bora para outro local. Quando imaginar que não era para onde ele queria ir, aí eles vão tomar o café frio. Você, com a surpresa, você pega ali desprevenido e fica mais fácil. Aquele de Areia Branca, aquele presídio de Areia Branca, é de segurança máxima. Então, a gente tem o semiaberto e tem a cadeia pública. A cadeia pública é mais um, né? A gente tem hoje 2 sistemas. A gente tem um sistema que é todo gerido com contratos do Estado e a gente tem um contrato que faz a gerência da unidade prisional toda, que é a terceirização, que é a cogestão. A gente tem as 2 formas. Então, no de cogestão, você tem um contrato, então, quebrou uma coisa, vai lá, faz um reparo. Né? Precisa de um médico, já tem um médico dentro do contrato, então ele já faz o atendimento. Precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma atividade com um nutricionista, com um fisioterapeuta, ele já tem esse esquema aí. No que é gerido pelo Estado, você tem que fazer uma licitação para cada coisa em relação às compras. Para fazer os reparos, as obras, você também tem que fazer esse processo de licitação. E a parte de saúde, você conta com a Secretaria de Saúde do Estado ou do município. Então, tem toda uma engrenagem que tem suas exigências, né, que a gente chama de burocracia, mas são as suas exigências para dar lisura a esses processos que levam um tempo maior. Então, a gente tem os 2 formatos. Com esses 2, a gente funciona melhor, porque quando eu tenho alguma coisa que eu preciso conter, eu puxo para cá, para esse que eu sei que a resposta é rápida, né? Uma pronta resposta. E aí a gente vai equilibrando. Então, a gente hoje trabalha com as 2 formas. E em Areia Branca, a gente tem um sistema de cogestão, de terceirização, que está passando por reforma. É um dos que a gente já precisou remanejar. Mas a gente fez um remanejamento de cogestão para o Copecan, que é a nossa maior unidade prisional. Eu fui atrás de recursos para ele. Fui para Brasília, falei com Flávio Dino. Flávio Dino me prometeu um recurso, estava com o governador, foi uma reunião bem, bem importante essa reunião. Eu tinha feito um trabalho com minha equipe toda para poder ir bem preparada. E aí a gente conseguiu os recursos. Mas para entrar, cadê? Eu quero ver o dinheiro na conta. O dinheiro na conta. Aí voltamos para Brasília. O ministro não entrou na conta ainda, que é para esse presídio que é o Copecan. Doutora, vamos dar um tempinho. Falar sobre os patrocinadores, senão não pagam aqui o estúdio. Olha, o nome do amigo ali. Minha equipe de escolta é velada. É velada, né? Mas aqui pode, né? Pode, minha assessoria de comunicação, minha coordenadora, diretora, que é Priscila, que é uma policial, a gente trabalha com todas as forças lá. Benção. É uma policial militar, super gabaritada, no histórico ela já tem um trabalho realizado em Brasília, né, com o ministro lá em Brasília. Ela teve também um trabalho aqui muito consistente, que foi onde eu conheci o trabalho dela, na segurança pública, junto com o Lucas. Né? Lucas, e a Rosário. equipe que ela montou, a gente tem aí a equipe dela, que são estagiárias excelentes, parecem até que já são formadas. Acho que a orelha dela estava queimando, né, quando eu estava falando, era porque eu falei mal dela. Aí eu tenho atenção, Janine, Bianca, e tenho na equipe uma jornalista também, que é a Júlia. Então, hoje a gente foi um ASCOM formada com muito sacrifício, porque não tinha uma assessoria de comunicação da Justiça. Tinha da Segurança Pública, que dava suporte à Justiça. E aí, nesse governo, ele abraça muito a comunicação, porque tem esse entendimento de que a população precisa saber o que acontece para se sentir cuidada. Né? E aí, é minha praia, eu gosto demais. Eu era meio que coringa lá para as ASCOM da SSP. Quando tinha alguma coisa, eu estava sempre disponível para passar informação. E aí eu fiquei bem feliz. E a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a Secretaria de Justiça foi começar a montar a assessoria de comunicação. Aí comecei com o Hugo Sidney, que hoje está em uma outra instituição. E eu dizia assim, eu tenho
um dos melhores. Aí levaram. Aí agora, eu não fico elogiando muito não, porque carregaram. Fizeram o convite, ele foi. Não elogie, não. Vamos lá. Vamos lá. Priscila, falei mal de você, viu, a ela, viu? Priscila é maravilhosa, mas Priscila ninguém leva não, porque agora eu já estou preparada. Palmeirinha Sítio, Recanto Agroecológico. Tudo que você quer em relação a frutas, legumes e na área agroecológica, né? Você procura na Palmeirinha Sítio. Tá ali o Instagram, o telefone, pode entrar em contato. Flávio é o proprietário, nosso parceiro do Instagram. Vamos passando. Case Story, tudo para o seu iPhone, você procura na Case Story, moda digital, procura lá no Instagram, o proprietário é Alisson, a loja fica lá na 13 de julho, mas procura lá no Instagram. Espaço Locações, tudo para sua festa, casamento, eventos, procura Espaço Locações, acompanhe eles lá no Instagram que vocês vão ter um descontozinho, informando que vocês viram por cá, pelo podcast Pode Mais. Luana Home, tudo que você precisar na área de imóveis planejado, procura a Luana Home, lá em Nossa Senhora da Glória. É da prefeita aí, viu, doutor? É da prefeita de Luana. Eu já queria ir atrás, só que é lá em Glória. Então, mas entregam aqui com desconto, viu? Manda a Priscila ligar, a senhora procura saber quais são os móveis, que ela dá um desconto. Olha, móveis lindos, viu? Maravilhosos, bem planejados. Gematos, refrigeração, peças e serviço. Você procura lá na Gematos, uma refrigeraçãozinha nesse calor, é muito importante. Procura a Gematos lá, refrigeração, peças e serviços. Companhia da Piscina, tudo o que você precisar para a sua piscina, procure na Companhia da Piscina. Na Belício Machado, não tem erro. Do lado direito, você vai encontrar a Companhia da Piscina, procurar Flávio. Esquina da Carne, procurar Neto. O melhor local de você comprar sua picanha, seu colchão mole e duro, procura lá na Esquina da Carne com Neto. Pessoa maravilhosa. Procura lá no Instagram também. Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Procura Haroldo. Fica na Augusto Mainar, não tem erro, próximo da Davi Sabor. Que tudo que você precisar na área de aluguel e venda. E também, se você tiver com dificuldade hoje, Haroldo já tem um banco direcionado para aqueles que estão com uma situação no vermelho. Procura lá Valor nas redes sociais que vocês vão saber. Tudo de novidade. Trenton Formen é uma loja direcionada só para moda masculina. Fica na Orla da Atalaia, na feirinha do turista. Trenton Formen. Procurar Matheus ou procurar aí nas redes sociais que vocês vão saber tudo de novidades. A Iguin Energy, tudo para que você precisar para colocar energia solar, procura a Iguin Energy, que você vai ter os melhores preços e as melhores soluções para o local que vocês queiram colocar a energia solar. Banca de cartucho, fica na Laranjeiras, Rua Laranjeiras, tudo de cartucho. Impressora, vocês procuram lá com os meninos que trabalham na banca de cartucho. Está aí o Instagram, o número de telefone e vocês serão muito bem atendidos. E aí tá aí, ó, bonitão. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Infelizmente, o tempo se encerrou. Passou rápido, foi. André já até botou uma placa ali bem grande pra gente. Eu quero agradecer a simplicidade, a humildade. Continue sendo essa mulher, né, que vem abrindo espaços para as demais. Vão entrar aí outras delegadas e que elas se espelhem, né, nessas delegadas. E a senhora é uma dessas. Eu tenho a maior consideração e apreço. Muito obrigado por ter vindo ao Eu que nosso agradeço, podcast. né? Agradeço. Minha trajetória se deve a muitas pessoas que partilharam essa caminhada comigo, né? Dentro da Polícia, Catarina foi uma pessoa assim, importantíssima na minha caminhada. Esse convite do governador Fábio Mitidieri para mim, contemplando tantas mulheres à frente das secretarias, a primeira-dama, que é uma mulher assim, inspiradora. E, assim, na trajetória da gente, a gente vai contando com essas pessoas que têm esse olhar, né? Lá na frente, esse olhar de que cada um pode ocupar um espaço, pode brilhar, pode fazer a diferença.
como você está fazendo aqui com o Pode Mais, né? Dando essa oportunidade da gente abrir o coração, conversar um pouco, falar da família, dos filhos, né? Do meu João Pedro, meu José Henrique, meu marido João um abraço José. pra ele lá. Meu marido João José. João, né? tamo junto. E, assim, eu queria registrar que nada disso seria possível sem minha equipe, né? E são muitos, então eu não vou poder aqui mencionar, mas tudo que eu fiz, eu tive um apoio incondicional da minha equipe, que a gente tem uma família em casa, mas no trabalho a gente tem outra. Então, se eu pudesse, eu citaria cada um. Tem os que eu deixei lá, que todo dia eu rezo por eles, porque estão no meu coração, e os que hoje me acompanham na Secretaria de Justiça. Agradecer. Vai chorar daqui a pouco ela chora. Gente, obrigado, viu? Um abraço. Próxima quinta-feira vai ter o Grito de Carnaval com banda Swing Arte Mania, aqui no espaço do estúdio, com a banda tocando as musiquinhas, já dando pontapé do carnaval. Um abraço para vocês, tamo junto. Até quinta!